Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao professor Barreira pelo convite e a organização do evento. O Lopes coloca muito bem sobre a questão do calendário e, como o nosso tempo é escasso, eu vou passar rapidamente alguns processos recuperativos que nós temos utilizado com os atletas. Hoje precisamos ter alta performance, manter-se competitivo com um calendário intenso. Ontem encerrou a rodada do brasileiro e nós poderíamos dizer, bom, agora teremos 10 dias de interstício aí para o próximo jogo. Na verdade não são 10 dias, seriam 8 dias. O dia de hoje não conta, o dia 6 inicia a próxima rodada, também não conta, teríamos 8 dias. 8 dias é uma semana. O que planejar nesses 8 dias? Planejamento para isso se resume em recuperação. E o que mais nos preocupa ainda é que a partir do dia 6, que inicia a nova etapa do brasileiro, com a Copa do Brasil, até o dia 24, em 18 dias, nós teremos 6 jogos. Então, em 6 jogos, com um intervalo em torno de 3 dias para cada jogo, sendo que entre esses 6 jogos, certamente teremos viagens. Então, vejam como o calendário começa a se tornar extremamente difícil de se trabalhar. Isso nos levou a criar um planejamento operacional para que tivéssemos uma visão do todo. Então esse gráfico não está bem claro porque ele se estendeu. Cada barra dessa verde representa aí, isso é um exemplo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Cada barra dessa verde representa um dos jogos do segundo turno. E ela está representada aqui por uma intensidade de 100%. Então, consideramos que o jogo leva o atleta até uma intensidade máxima. Cada barra intermediária entre elas representa um dia do mês, equivalente até o final do campeonato, com uma proposta de uma intensidade de trabalho para a comissão técnica. Então, quais seriam as curvas fisiológicas que seriam ótimas para que eu pudesse determinar um sistema de treinamento e recuperação? Claro que muitas vezes fica extremamente subjetivo um treinamento técnico, você ter uma intensidade de 70%. Mas através de um mapa como esse, todos os membros da comissão técnica teriam condições de observar, analisar quais seriam a distribuição dos jogos e ainda com essas demarcações vermelhas apontamos quais seriam os períodos de maior dificuldade de recuperação, pois os dias de intervalo entre os jogos são menores. Então, qual é a probabilidade de perda de pontos ou de lesão de atletas ocorrer sempre seria maior nesses destaques em vermelho. Isso mobiliza toda a comissão técnica, departamento de nutrição, departamento de fisioterapia, para que todos tenham uma convergência única, num cuidado maior nesse sistema. Muitos recursos para que a gente possa tentar manter o atleta em alta performance. Então, é uma utopia achar que não vai ter lesão. As lesões vão continuar, o calendário nos proporciona isso, a exigência do futebol. O Lopes mostrou muito bem um slide comparando só em distâncias percorridas, 4.500 metros na Copa da Suíça, com em torno de 10.000 metros os atletas têm percorrido hoje. Além disso, o futebol hoje se caracteriza essencialmente por força, velocidade e potência. Todos os momentos decisivos durante o jogo acontecem no momento de velocidade e potência. E isso leva o atleta a se exigir cada vez mais, apesar da evolução que ocorre tanto nos meios médicos, nos meios cirúrgicos, nos equipamentos, a evolução sobre as chuteiras, os gramados, as lesões continuam acontecendo. A velocidade é muito elevada, a potência é muito elevada durante os jogos, os sistemas de treinamento evoluíram, levaram os atletas a serem mais fortes, mais velozes e o processo de recuperação não ocorre de forma adequada. Inúmeros recursos temos utilizado para que se estabeleça uma recuperação. E a partir daí, essa recuperação precisa ser dada a partir de uma caracterização fisiológica. O que o futebol proporciona? Que modalidade é essa que leva o atleta a correr 10 km e 12 a 15%
desses 10 quilômetros, ou desse tempo de jogo, se estabelece em termos de velocidade e potência, 12 a 15%. E é onde se fazem as decisões mais iminentes da partida. Então hoje, se a gente começar a verificar, um dos meios de controle mais comuns da intensidade do jogo, do treinamento, é a frequência cardíaca. Mas se vocês observarem, essa linha verde, ela representa um teste de característica de velocidade, de característica anaeróbica, um teste Wingate de potência anaeróbica, que muitas vezes é o sistema não predominante, mas mais perto do predominante no futebol. E a linha preta caracteriza um teste de esteira convencional, um teste de endurance. Então vejam que os picos de frequência cardíaca desses 11 atletas são diferentes. Eu estou dizendo que muitas vezes nós utilizamos como nosso referencial para 100% um teste de esteira que leva uma frequência cardíaca no primeiro sujeito a 192 e na verdade a sua frequência é 187, e eu estou equivocado na intensidade. Eu não posso, com um calendário tão estreito, uma exigência tão grande, errar na intensidade. Então alguns meios nos levam a sair dos testes convencionais e observar, por exemplo, qual é o potencial de recuperação de um atleta depois de um teste. Então, se a gente for ver esse atleta no momento 1 de recuperação, se vocês olharem, tem um ponto inicial que fica destacado lá em cima. E esse gráfico está representando o seguinte: em 4 momentos distintos, 15, 30, 45 segundos e 1 minuto após um teste máximo, como se estabeleceu a recuperação desse atleta em termos de frequência cardíaca. Então vejam que eu tenho um atleta que está recuperando mais de 36% da sua frequência cardíaca nos 15 segundos subsequentes ao teste. E eu tenho um atleta, o último lá embaixo, que recuperou menos de 10%. Esses dados são importantes para que eu estabeleça a condição de recuperação de um sistema intervalado de treinamento no campo, por exemplo. Então o que a gente tem que sair hoje é do sistema convencional de avaliação e tentar encontrar valores que realmente sejam transferidos para a situação de treinamento no futebol. O futebol é uma modalidade totalmente atípica, é uma modalidade onde o atleta ele faz em torno de 60 a 65 estímulos de velocidade que variam de 0 até 40 metros, e ele percorre 9 km a 10 km durante o jogo. Então ele é um misto de uma característica de endurance aeróbica com uma característica de velocidade de sistema anaeróbico alático. Então esses dados começam a mostrar muitas situações. O Lopes mostrou muito bem. Hoje nós estamos tentando monitorar a situação real. Então o GPS tenta trazer a situação real. O nosso grande problema até hoje era fazer um monitoramento do jogo. Qual é a intensidade do jogo? Então hoje a gente tem condições já, todos os atletas do Curitiba têm utilizado um GPS portátil. Esse GPS é traduzido em distância máxima percorrida e divisões por velocidade. Então quantos estímulos de velocidade o atleta realizou acima de 22 km por hora? Entre 18 e 22, entre 16 e 18, assim sucessivamente, a gente consegue ter um mapeamento da intensidade do jogo. Cada jogo é uma história diferente, é um sistema tático diferente, é uma exigência diferente para alguns jogadores. Então, determinar a intensidade desse jogo para que se possa planejar a recuperação desse atleta acaba sendo fundamental. Isso ainda é o resultado do GPS. A gente consegue verificar já com uma foto baseada no GPS e destacando ali nos locais do campo aonde se apresentaram as maiores intensidades, né? Isso pode servir também para a comissão técnica observar um pouco do desenvolvimento tático do atleta, né? Isso vem seguido, atrelado não só essa avaliação de performance, nós conseguimos observar também uma avaliação fisiológica. Então aqui nós temos a concentração de lactato após o jogo. Então eu tenho um atleta que percorreu 11 km, realizou 50 tiros de velocidade. Qual foi a concentração de lactato que ele apresentou após o jogo? Aqui a gente tem o exemplo de 4 atletas, onde foi feita a coleta aos 3:30, 4 minutos depois do jogo, para verificar exatamente essa concentração de lactato, tentando unir uma intensidade de performance, que é a intensidade do que ele realizou no jogo, com uma intensidade fisiológica. Então essas questões a gente tem trabalhado.
E depois do jogo, quais são os dados de degradação muscular que acontece? Hoje é muito claro, praticamente todos os departamentos de fisiologia dos clubes têm utilizado a CK, que é uma enzima marcadora ou de dano muscular ou de degradação muscular. Aqui a gente tem um exemplo de média de CK do grupo 24 horas, em torno de 24 horas após o jogo. A CK é uma enzima que ela responde com a sua maior concentração de 24 a 96 horas, dependendo dos atletas. O que nós temos observado nos atletas de futebol é que isso acontece em torno de 20 a 24 horas. Atletas de outras modalidades têm apresentado uma concentração de pico de CK, que é onde nos mostra o maior efeito, a maior degradação muscular em torno de 48 horas. Porém, no futebol essa resposta é um pouquinho diferente. A gente observou que o futebol tem essa peculiaridade. Tem uma outra peculiaridade, que eu tenho atletas que são responsivos a CK e atletas que não são responsivos. Então eu não posso pegar um valor único de CK e estabelecer esse valor como sendo um valor de degradação para o grupo. Esse atleta, por exemplo, se vocês observarem, ele apresenta um pico de CK de 900 de concentração num momento só do campeonato. Isso nos levou a ter uma preocupação. Então é muito importante você ter uma curva individual do seu atleta. Isso é fundamental. Esse atleta com uma CK de 500 é um atleta que me preocupa. Mas esse atleta 2 aqui, se vocês observarem, olha a resposta desse atleta. Esse atleta quase sempre responde com uma CK em torno de 1.000, 1.200, chegando a 1.800. Então esse atleta com uma CK de 400 e 500 está na sua linha básica. Então a CK ela é uma enzima importante nesse controle da degradação muscular, porém é muito importante essa individualização. Uma outra situação que nos chamou muita atenção foi o uso indiscriminado da crioterapia de imersão dos atletas. Os atletas são submetidos à imersão em água gelada. Mas quais seriam os efeitos que isso causaria? Nós fizemos um desenho experimental aqui, com um desenho científico bastante claro para verificar esses efeitos. Então os sujeitos foram submetidos a um dano muscular no dinamômetro cinético. Eles foram lá no site, passaram por uma série de avaliações e nós submetemos esses atletas a algumas avaliações de CK, LDH, mioglobina, leucócitos, cortisol, que são algumas variáveis bioquímicas que realmente respondem ao dano muscular. E começamos a ver também algumas variáveis que são variáveis motoras, como o teste de impulsão vertical, escalas subjetivas de dor, amplitude de movimento, enfim. Esses atletas foram avaliados antes do exercício, numa situação de repouso, imediatamente após a recuperação, 1 hora após a recuperação, 24 horas e 48 horas. Então eu tive um grupo que fez a crioterapia e um grupo que não fez a crioterapia, mas foi submetido ao mesmo dano. O grupo todo foi submetido ao mesmo dano ou as mesmas 4 séries com 10 repetições máximas lá no dinamômetro cinético. E depois voltaram para fazer a avaliação. Eles foram submetidos a 15 graus durante 15 minutos. Então, uma outra situação que eu pude observar na literatura especializada: as temperaturas variam de 8 a 15 graus. Ou seja, as temperaturas de 12 graus são temperaturas adequadas para os efeitos da crioterapia. Você não precisa submeter o atleta que está nesse calendário, que está sendo submetido a concentrações intensas a 9 graus, 8 graus. Não é agradável fazer esse trabalho de crioterapia. Não é nada agradável, mas ele causa efeito. Em algumas situações tem causado efeito positivo. E você não precisa deixar o atleta também durante muito tempo. Hoje nós observamos que esse trabalho, como foi um trabalho de controle, mais 10 minutos, com uma temperatura em torno de 12 graus, está sendo suficiente para causar alguns efeitos. Vejam só que interessante esse gráfico, nos mostrando o seguinte: esse grupo que apresenta ali marcado com um marcador em forma de círculo, então ele vem com o trabalho pré-exercício até 1 hora após um
trabalho, uma resposta da SECAR idêntica entre ambos os grupos, mas vejam lá em 24 e 48 horas. Vejam que o grupo que realizou a crioterapia, que é o grupo que está marcado ali pelo quadrado, é um grupo que se mantém estável. A SECAR não mudou desse grupo. Olha o grupo que não fez a crioterapia, os atletas em 48 horas chegaram a quase 4.000 de SECAR. Então isso foi um controle extremamente específico, porque a gente não teve variação da intensidade como acontece no jogo. Eles foram submetidos ao dinamômetro de cinético. Então esses são alguns resultados que a gente pode estar vendo os efeitos causados pela SECAR e chegar a uma conclusão que realmente a crioterapia de imersão pode promover a recuperação de atletas após exercício extenuante. Outros dados importantes: hoje estamos partindo, criamos um banco genético no Curitiba. Curitiba hoje, os nossos atletas profissionais já têm um banco genético. Então nós estamos fazendo a estruturação de um banco genético de atletas. A literatura científica mostrou em torno de 200 genes associados ao desempenho físico e atividade física. Porém, um deles, que é chamado alfa-actina 3, é um dos genes que tem se mostrado como um genótipo que tem uma relação quase que direta com o desempenho esportivo. Então existem pessoas que têm a expressão gênica da alfa-actina, que é uma proteína que está situada dentro lá do músculo, na linha Z, e ela mostra o seguinte: atletas de velocidade e potência apresentam a alfa-actina 3. Tem 4 expressões de alfa-actina: alfa-actina 1, 2, 3 e 4. Alfa-actina 1 e 4 não são musculares, alfa-actina 2 e 3 são musculares. Hoje nós conseguimos isolar e conseguir mostrar a alfa-actina 3 e as expressões gênicas da alfa-actina 3. Então essa alfa-actina ela é mostrada assim, ela é mostrada numa variação chamada de RR, RX, e quem não tem alfa-actina, ele mostra uma expressão XX. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, os atletas olímpicos, que é esse primeiro indicador ali com N de 32, nenhum apresenta o XX. O que acontece em termos de jogadores de futebol? Tem um estudo realizado por um pesquisador chamado Santiago, que ele mostrou uma relação entre a expressão gênica da alfa-actina e a concentração de SECAR que a gente está falando ali. Olha que interessante, a expressão XX, que é essa mais escura, se vocês olharem lá 4 horas após o jogo, após a sessão de treinamento excêntrico, o que aconteceu? Os sujeitos que apresentam a maior concentração da SECAR são os sujeitos que não têm alfa-actina, que é a expressão XX. Então o que a gente pode estar remetendo? Inicialmente, que o processo recuperativo dos atletas pode estar relacionado à questão genética. E a gente está querendo fazer isso, já fez isso nesses 30 atletas que participaram da pré-temporada, e a ideia agora é criar um banco genético para as categorias de base do Curitiba. Então a gente vai associar a expressão gênica para potência e velocidade com a expressão do talento. Então isso a gente vai tentar trabalhar, sabendo que alguns atletas podem estar tendo uma dificuldade mais apurada de recuperação quando não apresentam alfa-actina 3. Isso está sendo muito interessante e os estudos têm realmente caminhado justamente para esse aspecto. Hoje a gente conseguiu determinar isso e está tentando agora relacionar a expressão gênica da alfa-actina com a incidência de lesões. Se os atletas que apresentam algum outro sistema genético também vem apresentar maior possibilidade de lesões. Então, eu acredito que o futuro está em nossas mãos. Eu acho que a engenharia genética está aí. A gente conseguiu fazer isso aqui em Curitiba, aprendeu a fazer a técnica. Ela deu um pouquinho de trabalho, mas já está sendo feita. Então, a ideia é criar um banco genético de estruturação desses atletas. E quem sabe a gente tem um banco genético dos atletas do Brasil e conseguir trabalhar com esse banco genético já numa perspectiva de manutenção, de treinamento e de trabalho mais dirigido nisso. Obrigado pela atenção e a gente fica à disposição.